Olá, eu sou astróloga védica, porém eu trabalho com cálculo tropical. Então, como é que é essa história? Primeiro, vamos à diferença dos cálculos tropical e sideral. O que é o cálculo tropical? O cálculo tropical é aquele que você está acostumado desde sempre. Aquele que diz que dia 20 e 21 de março começa o signo de Áries. Por quê? Porque ele é ancorado no movimento no Sol, nas mudanças das estações de ano. Então, dia 20 e 21 de março, aqui no Brasil, no hemisfério sul, nós temos o equinócio de outono. Então, o signo de Áries começa junto com o outono para o cálculo tropical. E quando a gente fala do cálculo sideral, a gente fala de uma forma de cálculo baseada nas constelações. O que acontece? Embora as constelações não tenham movimento no sentido de não serem cometas nem planetas que tenham uma elíptica, que tenham uma trajetória ao redor de algum astro, elas se movem porque o universo inteiro está em movimento. Então, a cada 84 anos, as estrelas se movem 1 grau. Então, as estrelas não estão hoje onde elas estavam há 1000 anos e elas não estão hoje onde estarão daqui a 1000 anos. Então, quando começa o signo de Áries, na verdade, o Sol está passando pela constelação de Peixes. As constelações atualmente estão 22 graus para trás dos signos. Então, você pega qualquer signo, você diminui 22 graus e é onde as constelações estão, falando assim, grosso modo. Ou seja, é quase um signo de diferença. Então, geralmente, o pessoal que faz mapa astral no Ocidente utiliza o cálculo tropical. E as pessoas que fazem o mapa astral indiano utilizam o cálculo sideral. Mas é grosso modo, eu mesma já fiz mapa com uma astróloga que usava cálculo sideral aqui no Brasil, no mapa ocidental. E eu utilizo o cálculo tropical para fazer o mapa védico. O que acontece? Eu utilizo o cálculo tropical para signos, as interpretações psicológicas, questões que tem na astrologia védica, mas ela não tem no tropical, que é a questão de força planetária, tá? Ou seja, eu utilizo todo o conhecimento védico com esse cálculo tropical para esse tipo de interpretação. Já no cálculo de dashas, que a gente entende que é uma coisa baseada em constelações, no movimento da Lua, os nakshatras, que são mansões lunares, que têm a ver com estrelas específicas, a gente entende que isso necessita de um cálculo sideral. Então, quando um astrólogo se diz astrólogo védico tropical, na verdade ele faz dois tipos de cálculo. Ele faz para certas interpretações o cálculo baseado na precessão dos equinócios e para outras interpretações ele utiliza o cálculo sideral. Então são dois cálculos em um. Aí o que acontece? Por que nós temos essa divisão no campo da astrologia védica? Porque a astrologia védica se baseia em textos muito antigos, em textos da época, pelo menos 600 anos depois de Cristo, mais ou menos a sistematização, algumas coisas são mais antigas, e eu até já falei disso num outro vídeo, são textos de difícil interpretação, difícil tradução, então tem momentos que eles são contraditórios, tem momentos que eles falam que Ashwini, que é um dos nakshatras, ele começa junto com Ares, o que levaria a uma interpretação de que uma coisa está colada à outra. Em outros trechos fala-se que Áries começa quando começa o outono, então Áries estaria ligado ao movimento do Sol e não da Lua. Então nós temos toda essa discussão no campo, porque os manuscritos que nos servem de base, como astrólogos védicos, eles são difíceis de interpretar e são contraditórios. Eu escolhi essa posição porque eu pessoalmente não consigo acreditar que toda a tradição do Ocidente, todos esses anos
que nós nos identificamos com alguns signos, todo mundo estava errado e a Índia estava certa todo esse tempo. Eu acho que também nesses anos todos algumas coisas podem ter se alterado, se perdido, essas dificuldades, o fato das pessoas fazerem as coisas durante muito tempo não quer dizer necessariamente que isso é correto e que todos sabiam exatamente quais os cálculos, tudo que havia por detrás, e testando também. Eu passei muito tempo utilizando os dois cálculos para casos que eu conhecia bem e vendo qual dos dois havia interpretações corretas, e eu realmente achei que o tropical acertava mais, me dava leituras mais corretas. Eu não vou entrar aqui tanto no mérito dessa discussão, eu sugiro a vocês um astrólogo que é bastante importante na astrologia, o Vic de Cara, eu vou deixar o link. Ele tem um canal do YouTube, que ele apresenta o trabalho dele, tem essa discussão lá no canal dele. Ele também tem no site, ele é tradutor, coloca os trechos, ele lê direto essas escrituras, ele não precisa fazer a tradução da tradução como nós fazemos. Então era isso. A única coisa que não pode acontecer é você ficar no meio entre os dois cálculos. Você não pode falar, eu sou ascendente em peixes de cálculo sideral, mas a minha Vênus combina mais com o cálculo tropical. Isso realmente você vai deturpar as coisas, porque você não pode ser metade um cálculo, metade outro. Você deve seguir uma linha. Se você não seguir essa linha, você vai errar na posição dos planetas, você vai interpretar como se um planeta tivesse de um jeito, outro de outro, porque mesmo quando você muda os cálculos, se você segue Sol sideral, Sol tropical, as conjunções continuam as mesmas, a relação entre os planetas continua as mesmas, as distâncias continuam as mesmas. Então, embora pareça algo radicalmente diferente, os astrólogos com os dois cálculos se seguem direitinho, eles acabam chegando em resultados mais semelhantes do que parece. Então, era isso que eu gostaria de falar. Espero que você possa assumir uma posição, fazer a sua pesquisa, e qualquer coisa é só entrar em contato. O link do meu trabalho e da minha descrição está aí embaixo. Muito obrigada e até a próxima.